Boa tarde a todos. O meu nome é João Carlos Sena Martínez, sou professor associado aposentado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e investigador integrado do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, mais conhecido como UNEARC. Quero começar esta tarde convosco por agradecer ao Municipal Santos Rocha e, em particular, à sua diretora, a doutora Ana Ferreira, o convite para o fazer, e espero que vos interesse aquilo que tenho para vos dizer. Eu vou agora compartilhar a tela e colocar o PowerPoint que tenho preparado. Ora, o que hoje vos trago aqui é uma conversa com o título Os Primeiros Alquimistas, Mito, Rito e Técnica nos Antigos Camponeses Metalurgistas. Ou seja, o que nos vai ocupar dos próximos minutos é um conjunto de questões que têm a ver com a pré-história das sociedades camponesas. Hoje em dia, no âmbito académico e não só, nós tendemos a dividir o estudo da pré-história em dois grandes momentos. As sociedades de caçadores-coletores, aquilo que em seu tempo se chama o Paleolítico e o Mesolítico, e depois as sociedades camponesas. As sociedades camponesas representam um período de tempo que vai entre os 6.000 e os 800 ou 450 a.C. e que se divide numa série de subperíodos, podemos chamar o Neolítico Antigo, são os primeiros pastores e agricultores, entre 6.000 e 4.000 AC, o Neolítico Médio, 4.350, 4.000, 3.500, o Neolítico Final, 3.500, 3.000, o Calcolítico, 3.000, 2.300, sempre antes de Cristo, e depois a Idade do Bronze, dividida em Bronze Antigo, 2.300, 1.700 a.C., o Bronze Médio, 1.700, 1.750, e o Bronze Final, cuja fronteira superior é relativamente simples, 1.250, mas depois entramos num espaço de indefinição entre o século VIII e o século V a.C., entre 800 e 450 a.C. Porquê isto? Porque de norte a sul do país, e se pensarmos na totalidade da faixa atlântica peninsular, mais ainda, podemos nos interrogar sobre como termina de facto esta pré-história das cidades camponesas e quando é que nós vemos pela primeira vez aparecer vida urbana, e essa vida urbana sobrepor-se às pequenas comunidades camponesas dispersas que até aí caracterizavam a paisagem em agrupamentos que raramente excediam as escassas centenas de habitantes. No sul, estamos a falar de Alentejo, Algarve, até à Foz do Tejo. Isto é relativamente cedo, século VIII, eventualmente até no século IX, em algumas áreas. Por exemplo, na Foz de Mondego, temos que vir para o século VII, e daí para o norte há quem coloque a fronteira nos 450 a.C., ou seja, meados do século V, quando de facto aparecem as primeiras construções de muralhas dos castros e outras questões do género. Que estrutura têm estas sociedades? Sociedades que cabem dentro daquilo que um autor, um antropólogo importante, americano, Marshall Sahlins, em 1972, chamou de modo de produção doméstica. Isto é, uma estrutura produtiva centrada nos agregados domésticos, com muito escassa concentração da riqueza a nível central e em que, portanto, predominam sociedades fortemente igualitárias
em que a diferença existindo é claramente uma diferença secundária. E em que, do ponto de vista simbólico, porque são sociedades camponesas e porque esses aspectos simbólicos permanecem até muito perto de nós nos meios camponeses, este aparecimento das primeiras sociedades neolíticas traz consigo uma série de transformações importantes. A primeira é uma maior consciencialização do ciclo sazonal natural de plantas e animais e dos seus paralelos com o ciclo agrícola. Toda a gente sabe que não é preciso borda d'água para um agricultor chegar ao campo, olhar para a posição do sol de manhã e dizer, enfim, estamos quase na altura de eu começar a plantar isto ou aquilo, de fazer esta ou aquela atividade. Estes ciclos tornam-se, portanto, ao mesmo tempo, uma metáfora. Assim como a natureza nasce, cresce, morre ou é colhida para renascer depois de replantada ou não na primavera seguinte, a vida e a morte das pessoas segue um ritmo que é considerado como uma visão de espelho quase paralela daquele ciclo agrário, daquele ciclo da natureza, que assim se torna uma forma de explicar a vida e a morte das pessoas. Vivos antepassados, as gerações que aí vêm e que nós materializamos em filhos e netos, estão permanentemente ligadas, de modo em que cada ato nestas comunidades é um ato que repete, que de algum modo recria os atos das gerações anteriores e que ligam, enfim, as várias gerações entre si. Nestes mundos agrários é também normal que diversas iconografias femininas que se ligam com as madrelinhagens deem a estes diversos neolíticos suporte para essas práticas simbólicas. Assim como hoje nós entramos numa igreja católica e encontramos imagens que nos contam, que nos remetem para a vida das diversas personagens que constituem o elenco de atores da religião católica, também nestas comunidades, figura feminina que nos mundos mais meridionais, estamos a falar da Extremadura portuguesa e Alentejo, Algarve, aparecem, por exemplo, materializadas no Neolítico nas placas de xisto, as duas à esquerda, nas placas de grés, a seguir, algumas mais claramente, outras menos, mas todas marcadamente antropomórficas. E isso se expande depois, figura da esquerda em baixo, por uma série de outros suportes, noutras matérias-primas, osso, cerâmica, pedra, que, quando chegamos à porta do período que chamamos o Calcolítico, isto é, a partir de cerca de 3000 a.C., no sul, marcam o trabalho, marcam as atividades daquelas comunidades. Este último período, o Calcolítico, é no sul peninsulano, um período de uma enorme complexidade, não só na estrutura dos espaços habitacionais, como também dos espaços ligados à representação da vida e da morte, ao encontro e reencontro ciclo das comunidades, aquilo que nós podemos chamar algo que permanece até ao nosso presente nas festas da aldeia, nas festas de freguesia, na altura em que vamos ao santuário em peregrinação, porque o santo é a altura do santo local e da festa que a ele associamos.
Há, portanto, uma grande variedade de figuras, e essas figuras são predominantemente femininas durante o Neolítico. Mas no Calcolítico, a par das figuras femininas e as duas ovais vermelhas que vos apareceram no ecrã, marcam duas peças que são claramente masculinas pelos atributos físicos que nos apresentam. E esta emergência de figuras masculinas é algo que está ligado durante uma parte importante da segunda metade do terceiro milénio à desestruturação destas comunidades do Neolítico e do Calcolítico e à sua transformação noutras comunidades que serão as comunidades da Idade do Bronze. Se no Sul o antropomorfismo das representações é muito grande, no centro-norte peninsular, nomeadamente na sua parte ocidental, também temos figurações de sentido entendido e percebido como feminino, que aparecem associados sobretudo às necrópolis de Dolmens, às necrópolis megalíticas, e que, como veem pelos pontinhos em Portugal, têm uma série de exemplares. À direita temos duas delas, a de cima é um pouco mais antropomórfica, a de baixo é um pouco mais esquemática, mas eu tive a ocasião de, nos últimos anos, desde 2015 para cá, estudar no Conselho de Nelas, na povoação da Lapa do Lobo, num sítio que tem um topónimo cristão muito interessante, Cruz Alta, é só o ponto mais alto da topografia regional, e o cristianismo vai marcá-lo. E vai marcá-lo porque, como espaço de culto, é um espaço que tem uma longa duração e uma longa história. O sítio teve uma aldeia do Neolítico Antigo. Sobre essa aldeia do Neolítico Antigo é construído um dolmen, e se seguirem o cursor aqui do lado esquerdo, veem o que resta da estrutura desse pequeno dolmen, de uma câmara, daquela casinha de pedra, que muitas vezes é o que resta destes momentos megalíticos, quando as terras em volta foram levadas pela erosão, quando a Mamoa desaparece. E nesta outra fotografia, tirada já de... A outra era tirada de noroeste para sudeste, a primeira. A segunda fotografia é tirada de norte aproximadamente para sul, e o que tem aqui é um conjunto de grandes lajes que faziam parte da primeira câmara do monumento. É um monumento que é construído no Neolítico Médio, isto é, antes dos 3.300, 3.400 AC, né? E, em determinada altura, as pessoas entram, estão aqui os vestígios da vala aberta na estrutura da Mamoa para chegar à câmara, e que ainda não foram escavados nesta etapa. E as lajes da câmara são desmontadas da sua posição, empilhadas e enrumadinhas em relação ao esteio da cabeceira, isto é, ao esteio que marca o fundo da câmara do monumento. Mais interessante ainda é que no buraco que é aberto para isso, no fundo, é colocado propositadamente aquela pedrinha que ali tem e que é uma pequena estela de granito. Depois, este espaço será entulhado e no piso reconstruído entre a entrada do monumento virada à nascente e este espaço central, depois dele tapado, há aqui duas pequenas estruturas pétreas e há uma grande estrutura. E nestas estruturas vão ser colocadas lajes, estelas, com
as respectivas câmaras, com as respectivas camas, perdão, de granito, as rochas que lhe serviam de base, e que têm, em vários casos, um antropomorfismo claro, inclusive porque uma delas, neste primeiro nível, é feita em cerâmica, copiando formas mais naturais de pequenos seixos de quartzo ou de estelas graníticas. O número de elementos recolhidos neste primeiro nível do santuário, como veem, é elevado, 21 estelas, 24 seixos com estas formas ediliformes e um ídolo cerâmico, este artificialmente feito e cozido, é barro modelado e cozido, com a forma exata, aquele pentágono ligeiramente antropomórfico, idêntico, por exemplo, a esta peça, ou se quiserem este pequeno seixo de quartzo. E sobre este nível de santuário há mais dois. No total, há vários tipos de estelas, que estão aqui sumariados, e nós temos 184 achados destes, o que é caso único na Península, e nomeadamente na fachada atlântica, e representa a transformação daquele espaço funerário numa espécie de santuário dos antepassados, agora materializado nestas estelas, como se geração a geração se acrescentasse o número de estelas e sobre elas, em 3 fases sucessivas, se fosse relevando toda a estrutura, de maneira a conter por baixo os restos da geração anterior e acomodar acima a nova geração materializada em novas estelas. No sul peninsular, mas também no centro, em baixo as duas imagens remetem-nos para Fornos de Algodos e para o chamado Castro de Santiago, que é um sítio com estruturas moradas, um sítio habitacional. À esquerda temos um tipo de sítio típico do final do quarto e dos primeiros 3 quartéis até entre os 3.300 e os 2.250 AC. Estes recintos estarão em desenvolvimento até atingirem áreas muito grandes, como o caso dos Perdigões, ou ainda o de Feira do Alentejo, que é maior ainda. E estes recintos são recintos multifuncionais. À direita tem um tradicional povoado morado, o do Zambujola, ao pé de Torres Vedras, mas podemos falar do Vila Nova São Pedro, ao pé do Cartacho, ou de Leceia, ao pé do Eiras, por exemplo, que são, ou o de Santa Justa, no Algarve Oriental, são sítios morados. Enquanto que o da esquerda, o dos Perdigões, é um sítio de fossos. Qual a diferença? Um tem estruturas positivas de pedra, muros. Outro tem estruturas térreas, de terras, de argilas, fossos e eventuais os respectivos terraplenos ou muretes de terra que os delimitavam e que hoje, com a agricultura e com as práticas muito mais destrutivas da superfície do terreno, que os últimos anos e as novas técnicas agrícolas atingiram no Alentejo, aparecem frequentemente com a parte superficial rapada, e o que nós temos são as estruturas negativas, as fossas, os buracos de posto, os silos, estruturas deste género preenchidas com níveis estratigráficos. Esta complexidade de estrutura é tanto maior quando durante muito tempo se pensou que as únicas necrópolis desta etapa, as necrópolis que vão até cerca dos 3.300, eram as de tipo megalítico. Dolmens, grutas artificiais, tólei, os tais monumentos de tipo dolmeno, mas em que o fecho é feito com pequenas pedrinhas formando uma falsa cúpula,
não é? Ou grutas naturais na Extremadura. Bom, o que os perdigões e outros sítios nos trouxeram, nos revelaram, é que a manipulação da morte e a simbólica associada a estes espaços é muito mais complicada e que estes espaços, em alguns casos, podem ser áreas de concentração de pessoas em determinados momentos do ano, em inglês meeting places, ou lugares de agregação à portuguesa, e que, para além de alguns terem características habitacionais, têm também características de suporte a toda uma série de práticas simbólicas extremamente complicadas que marcam este final deste primeiro trajeto das sociedades camponesas que vem do Neolítico ao final do Calcolítico. O que é que acontece consoante as áreas regionais peninsulares, e nomeadamente na nossa fachada ocidental, da qual Portugal é parte, entre os 2400 e 2100 AC? Este é um bom momento para eu vos fazer uma nota sobre estas cronologias. Quando eu vos falo destas datas, não estou a falar na data da Batalha de Aljubarrota ou do fim da Segunda Guerra Mundial, com dia e hora conhecido. Nós não temos para a pré-história esse grau de precisão. Trabalhamos com intervalos e os meios de datagem que temos, nomeadamente o radiocarbono, de que já terão ouvido falar, dão-nos os chamados intervalos de confiança das datas. Portanto, se eu ali ponho 2400, estou a falar num valor médio. Se calhar devia pôr 2400 mais ou menos 50. O que quer dizer que aquilo estaria entre os 2450 e os 2350. Isto não é prático, do ponto de vista das referências e do criar, enfim, uma forma de transmissão relativamente rápida para alunos, e na conversa normal entre especialistas, nós usamos de facto estas aproximações. E estamos sempre conscientes de que não estamos ali a falar de datas absolutas, mas de pontos que podem ir para baixo ou para cima, consoante as regiões e consoante os particularismos de cada sítio e de cada região. Há 3 descontinuidades que vão acontecer no fim deste período. Há sistematicamente em todas as áreas peninsulares um colapso e uma reorganização dos sistemas de povoamento. Estes espaços complicados da vida e da morte, morados ou de fossos, entram em retrocesso, alguns colapsam pura e simplesmente, outros arrastam-se mal até ao fim do milénio, ao princípio do milénio seguinte, em claro declínio, e associado a isso temos o fim das práticas coletivas ligadas com a morte, porque se algo marca a morte nas sociedades camponesas, dos primeiros dólmenes até ao final do Calcolítico, é de facto esta coletivização das práticas funerárias. E agora, não só essas práticas funerárias são muito mais difíceis de seguir e de encontrar arqueologicamente, como nos casos, na maior parte dos casos em que as conhecemos, em algumas regiões mais, em outras regiões menos, elas tendem a ser individuais e mais a refletir naquilo que aparece associado aos mortos como oferenda, uma diversidade de estatutos sociais bem grande. As figurações femininas, muito variadas, como vimos, desaparecem, ou esbatem-se, passam claramente para um segundo plano, e vai aparecer uma nova iconografia, um novo tipo de representações, centradas na figura masculina. Quatro elementos: ar, terra, fogo e água,
estão associados aos artesanatos das sociedades camponesas. Há cerâmica, muito claramente, em que, tratando-se de um artesanato que, enquanto de produção manual, isto é, sem roda, sem oficina de oleiro, é feito pelas mulheres, este tipo de situação e de prática chegou até nós em sociedades camponesas mais tradicionais, por exemplo, na África subsaariana, mas também na América do Sul, na floresta amazónica e noutras áreas do mundo, onde a cerâmica continua a ser algo que é produzido em casa para uso doméstico e que muito poucos exemplares circulam ou entram em circuitos de tipo de troca ou mercantismo. O exemplo que eu vos dou deste belíssimo vaso da herdade do Monte da Vinha, no Alentejo, é um exemplo neolítico antigo, mas podia-vos dar de outra altura. Mas, ao longo do trajeto que vai do Neolítico Antigo ao final do Calcolítico, outras matérias-primas vão ser importantes e vão aparecer e vão, de algum modo, estimular conhecimento, maneiras de fazer, maneiras de perceber o mundo, o espaço e o território. E uma delas é um tipo particular de rochas verdes, as chamadas varichites, e se olharem para o mapa da península, que nos mostra de onde é que vêm as várias amostras que estão à volta, nós encontramos um conjunto de amostras a vir aqui da zona do Elva, outros a vir da região de Zamora, atrás dos Montes Oriental, e outros a vir aqui da Catalunha. E, de facto, estas três áreas correspondem às três áreas que foram exploradas para usar essas rochas verdes e produzir continhas de colar. Estas são do Pinhal dos Amiais, que é um monumento megalítico, um dolmen, daqueles já de corredor desenvolvido e de algumas dimensões razoáveis, do Conselho de Nelas, na parte oriental do Conselho de Nelas. E estas contas foram estudadas, foram analisadas e demonstra-se que a fonte de matéria-prima está na zona de Zamora. Nós podemos perguntar como é que elas chegam ali à zona de Nelas nesta altura. Chegam, obviamente, foram passando de mão em mão, foram sendo trocadas e eventualmente oferecidas numa cadeia de relações entre as várias comunidades. E o caminho é simples. É aquele caminho que percorre a parte oriental do território que hoje é Portugal e que vem da zona de Porto Alegre, do nordeste alentejano, vai até Trás-os-Montes Oriental e de lá até a Galiza. E, se quiserem, é o caminho que hoje está materializado em boa parte pelo atual IP2. Este caminho é um caminho muito importante. Por exemplo, é nele que no Paleolítico Superior vamos ter aqueles grandes conjuntos de arte rupestre, como o de Vila Nova de Foscoa, por exemplo. Depois vamos ter a circulação destas matérias-primas neolíticas. E a partir do momento em que nos aparecem metais, vamos ter aqui uma ligação. Mas outras matérias-primas que circulam são, por exemplo, os azeviches. Os azeviches são um carvão fóssil, é aquilo que os galegos chamam o azabache, e há hoje toda uma indústria de orivesaria galega. Quem conhece Santiago, quem conhece os galegos, conhece essa orivesaria, que junta a prata e o azabache, o nosso azeviche, para produzir uma joalharia de joias de segundo nível, não são, enfim, as coisas de ouro e de pedras preciosas mais valiosas, mas são mesmo assim coisas importantes e que, do ponto de vista da economia atual, têm peso. Ora bem, o azeviche não existe
na beira interior, na beira alta, na bacia interior de Mondego, e este conjunto de contas do Doma dos Moinhos de Vento ao pé de Arganil, as duas de meio, embora muito afetadas por hidrólise da rocha, portanto a ação das águas que provoca uma transformação e uma hidratação da rocha, que dá aquele tom esbranquiçado em cima, e a de baixo, enfim, já não é propriamente muito verde, mas são provavelmente azeviches, varichites. As pretas são de azeviche. E o azeviche mais próximo está na nossa orla litoral da Extremadura. Quem conhece as praias do oeste da Extremadura, na zona de Peniche, Baleal, etc., se andar ao longo da Arriba e olhar para a Arriba, vê veios de rocha preta a aparecerem no meio dos calcários e das outras rochas, e nesses veios há azeviche. Há, portanto, nestas matérias-primas, indicação de que estes espaços regionais não são ilhas perdidas no oceano, têm contacto com os vizinhos e há coisas que passam de umas para as outras. Da cor das rochas à cor do metal, estamos obviamente num conjunto de saberes que são saberes de experiência feitos. São ensaios que, por erro e experimentação, trial and error, nos trazem aproximações distintas e nos vão permitindo a estas tecnologias simples evoluírem. 3 conjuntos de rochas, 2 por si só, mas muitas vezes as 2 juntas, vão ter muita importância no aparecimento dos primeiros metais, ainda em tempos calcolíticos no sul e um pouco mais tarde na região centro do país. O primeiro metal a ser alvo de trabalho é o cobre. E entre o cobre, o chamado cobre nativo, isto é o cobre que aparece na natureza tal qual e que existiria, por exemplo, à superfície dos chapéus de ferro, que estão na origem de algumas minerações importantes, exploradas, por exemplo, nas minas de Austral. Hoje já não resta nada dele, ele é muito pouco, e não deve ter permitido fazer grande coisa com ele, embora provavelmente tenha sido metal. Deve ter sido a sua cor do cobre nativo, é aquele dourado do cobre que nós encontramos dentro de um fio elétrico daqueles que têm um arame grosso de cobre no meio. Não é? Hoje toda a gente já descartou um fio elétrico para mudar um dos fusíveis antigos, se tiver idade e geração para isso, ou por mera curiosidade, se for mais novo, ou porque tem jeito e substituiu um fio estragado de um aparelho doméstico. Portanto, o cobre tem essa cor, quando está, enfim, não oxidado, não transformado, tem essa cor dourada bonita, um dourado avermelhado. Mas os seus carbonatos, que estão nos minérios mais vulgares e mais espalhados de cobre por toda a península, a malaquite e a azurite, que podem acontecer juntos, como na amostra do meio, está uma das fontes primárias para obter cobre. E obter cobre é um artesanato que provavelmente juntava aqui outra vez os 4 elementos. Estas primeiras metalurgias peninsulares aparecem no Sudeste um pouco antes de 3000 AC. Depois terão chegado ao nosso Sudoeste, no nosso caso, o Alentejo Algarve. No primeiro quartel do terceiro milénio, estamos a falar entre 3.000 e 2.750 AC, números redondos, já sabemos que isto não são valores absolutos. E na Extremadura, por exemplo, os primeiros artefactos em cobre parecem ter sido produzidos
já durante o segundo quartel do terceiro milénio, o que quer dizer 2750 a 2500. Por exemplo, no Zambojal, Aliceia ou em Vila Nova de São Pedro. No centro de Portugal, bem como no noroeste peninsular, estamos a falar de Minho das Montes, Galiza. As primeiras coisas feitas em cobre aparecem já dentro da segunda metade do terceiro milénio e só têm algum significado regional, numérico em número de coisas conhecidas, com evidências de obter o metal depois de o fundir e transformar no último quartel do terceiro milénio AC, isto é, 2250, 2000, naquilo que já é o princípio do bronze antigo. De onde é que este metal vem? Durante muito tempo nós pensámos, e os investigadores, até porque os geólogos que desde o final do século XIX, sobretudo, se debruçaram sobre os recursos mineralógicos peninsulares, perceberam que cobre em quantidade para uma exploração industrial apenas existia no sudoeste peninsular e algumas raras outras fontes noutras zonas. Durante muito tempo se pensou que as primeiras coisas de cobre tinham de ter vindo, obrigatoriamente, de cobres da zona Essa Morena, da Serra Nevada, portanto, todo o espaço do nosso sudoeste, Alentejo Algarve, e de uma boa parte da Andaluzia espanhola. De facto, não é verdade. Há muitos espaços peninsulares e a fotografia da Junqueira, Vibioso, estamos a falar de Trás-os-Montes, Oriental e de um concelho limítrofe e vizinho, como Acete de Cavaleiros, Caminho de Bragança, é a zona onde, em profundidade, existem rochas, as chamadas calcopirites ou pirites cupríferas, que têm teores relativamente elevados de cobre, além do ferro, que é o metal principal que forma esses minerais. O que acontece é que as águas das chuvas infiltram-se, provocam fenómenos de dissolução na rocha em profundidade e, por capilaridade, trazem à superfície o que dissolvem pelo caminho. E entre o que dissolvem está cobre que vem depositar à superfície, sobretudo sob a forma de carbonatos e óxidos, nomeadamente da malaquite. O exemplar que tem a meio com a indicação Gossa é um conjunto de redeposições de cobre num xisto que foi cortado para as mostrar e tem 3 amostras à direita, as 2 de cima são de malaquite, a de baixo é de um sulfureto de cobre, redepositados à superfície sobre aquilo que geologicamente se chama Gossa desta região. Ora, alguém que lá vá com a paciência suficiente, que comece a raspar estes xistos e a recolher o pozinho verde, por exemplo, a um pedaço de pele ou um pedaço de pano. Ao fim de algumas poucas horas de trabalho, tem carbonato ou óxido de cobre suficiente para produzir algum metal e à escala das coisas que vão ser produzidas ao longo da Idade do Bronze, na Península Ibérica e nomeadamente na sua fachada atlântica, estas fontes de cobre eram perfeitamente suficientes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para haver cobre em Trás-os-Montes ele não precisava de vir do Alentejo, havia localmente. O que é que acontece a estas fontes de cobre? O corte nativo pode ser trabalhado por simplesmente aquecendo e batendo. Se quiserem um dia fazer a experiência, peguem num bocado desse fio elétrico mais grosso, o fio que faz as ligações por dentro das paredes, não é? E que tem um condutor só mais grosso no meio, que é normalmente de cobre.
descasquem, tirem esse cobre para fora e usando um martelinho, se o pousarem numa tábua, não precisa disso, percebem que ele se deforma com as pancadas. Portanto, pode ser martelado. Se fizerem o processo durante muito tempo, ele tende a partir-se. Mas pelo caminho, se o reaquecerem, ele pode continuar a ser batido, pode ser transformado num conjunto de coisas. Mas também pode ser fundido. Se tiverem um bocadinho, um recipiente adequado, em barro, por exemplo, barro fratério, e esse barracadinho for posto com pedacinhos de cobre lá dentro, for posto numa fogueira ou numa braseira, com uns foles a soprar, o cobre funde, torna-se líquido, viscoso, líquido, e pode ser deitado num molde e quando arrefece toma a forma desse molde. Portanto, pode ser fundido. Os óxidos de carbonato de cobre podem ser transformados numa fornalha simples ou numa vasilha forno, aquilo que os anglo-saxónicos chamam a redução em open vessel. Isso dá ou bolinhas de cobre, se for numa vasilha forno, ou se for numa fornalha, pode dar um pão de cobre, uma espécie de um disco achatado de cobre, né, que pode depois ser transformado. Já os outros minerais de cobre, relativamente vulgares, nomeadamente as calcopirites, os sulfatos e os sulfuretos, precisam de ter o minério previamente calcinado, tratado, e têm que ser reduzidos normalmente já em fornalha. E depois o resultado pode ser, de qualquer das coisas, pode ser fundido em cadinho. Só que este último processo só aparece na Península Ibérica com os contactos orientalizantes, isto é, quando os fenícios cá chegam a falar de uma forma que toda a gente entende. Portanto, é quando são os fenícios que trazem a tecnologia para usar estes minérios mais complicados de cobre. Graças a trabalhos de arqueologia experimental, isto é, pessoas que fizeram a experiência usando metodologias próximas do calcolítico e da idade do bronze, hoje conhece-se bem a forma como era produzido cobre no âmbito peninsular, desde o calcolítico, depois passando pela idade do bronze, juntando cobre e estanho, para produzir bronze. E é simples. O professor Rovira Llorens, um colega meu, também hoje aposentado, da Universidade Complutense de Madrid e do Museu Nacional de Arqueologia em Espanha, produziu, já neste século, uma experiência com alunos, de que nós vamos ver aqui várias fotografias, cortesia do autor, mas deixou usar, instalou uma espécie de espaço de fundição, com 2 foles simples, que reproduzem os foles que existiriam pré-históricos, e, à medida que vamos seguindo as fotografias, se moer as malaquites e os azurites, se preparar a tal covinha no chão, com 2 tubinhos de barro ligados ao fogo, se dentro disso se puser uma tigelinha de barro e dentro dessa tigelinha de barro, pousada em cima de brasas, se puser malaquite ou azurite, misturadas com carvão, se cobrir tudo com carvão e se der aos foles e tiver a paciência suficiente para deixar o processo avançar, e reparem como o fogo vai mudando de cor. É óbvio que numa altura em que não havia instrumentos de medida nem tecnologias fabris desenvolvidas, isto fazia, como eu costumo dizer, a brincar,
meio a sério. A olhómetro era olho, e o que se via era a cor do fogo. Quando o fogo atingia determinada coloração, o processo estava a chegar ao fim, deixava-se a braseira apagar, arrefecer, e no dia seguinte a tacinha de barro era tirada para fora, partida, e os seus restos, e o que dentro dela estava, moído, e este montinho que tem aqui à direita na fotografia de baixo, é o resultado de uma dessas experiências. À esquerda tem um conjunto de alunos que se juntaram, cheios de paciência, e se seguirem o cursor, ali tem uma mó pré-histórica, a parte dormente, a parte fixa, pousada, na qual andava uma pedra por cima para moer o que se punha pelo meio, e quando isso se faz, o que chega ao fim do processo é um monte de pedrinhas como aquele que temos à direita. Se o escolhermos, e mais uma vez escolhemos pela cor, separamos por um lado que são bolinhas de rocha associadas ao minério, que fundiram e depois solidificaram, e estas bolinhas, aqui têm 2 restos de uma tacinha dessas, encontradas num sítio português, a Fraga dos Corvos, em Trás-os-Montes. Reparem aqui nas aderências. Isto é um bocado, um caco de uma dessas taças, com restos aderentes. E aqui é parte de um bordo de uma taça, que é o redondinho do bordo, partido aqui, né? Em que o calor foi tal que parte da rocha colou com o barro da taça, derreteu um cristal de quartzo que depois solidificou. O que nós temos aqui é um corte feito para preparar uma lâmina para se ver ao microscópio disso, do bordo, mostrando-nos exatamente este processo no sítio da Fraga dos Corvos, em Macedo Cavaleiros, que é um sítio num contexto que é um contexto de Bronze Médio. Bom, escolhendo pela cor daquele monte de pedrinhas com que ficamos, isto é cobre. São bolinhas de cobre. São o que se chamam nódulos de redução, ou no termo internacional de língua inglesa, prils. Ora bem, antes de entrarmos nisto, portanto, há aqui, obviamente, na adoção deste know-how de metalurgia, um crescimento de complexidade das sociedades. As sociedades têm que ter atingido um grau em que alguns indivíduos têm importância social suficiente para poderem controlar os processos de aquisição do minério, da transformação do minério em metal e do fabrico dos primeiros objetos metálicos. Porque um punçãozinho que servia para fazer furos ou gravar em cobre era uma peça tão rara socialmente em proporção como um relógio de luxo é na sociedade atual. Ou uma caneta, enfim, daquelas muito caras de tinta permanente, que raramente as pessoas têm, enfim, capacidade económica, hoje no comum dos mortais, para as ter. Ou sequer lhes ligam o suficiente para achar que é importante tê-las. Bom, deixem-me dizer-vos que há 50, 60 anos atrás, trazer uma caneta dessa do bolso, tirar dela para assinar um documento, ou para escrever uma morada, ou até um número de telefone, a partir de certa altura, era um sinal importante de que se pertencia a determinado estrato social da sociedade portuguesa. Isto não está tão longe de nós como isso. Bom, se andarmos para trás até ao Calcolítico em idade do bronze, ter um objeto metálico na mão
tinham um significado social semelhante. Na própria cerâmica, nós encontramos indicações de que as sociedades entre a Cálculo Antigo e a Idade do Bronze estão a mudar. Por exemplo, um primeiro indicador disso, que aparece em meados do terceiro milénio antes de Cristo, um bocadinho antes, um bocadinho depois de 2500 com Santas Áreas, são determinadas cerâmicas de uso restrito, que exigem um cuidado de fabrico e um trabalho envolvido, que chega a ser 10 ou 20 vezes o cuidado de uma peça normal das mesmas dimensões, portanto, em termos de tempo de fabrico. E entre estes vasos com a forma de um sino, com a boca virada para cima, os chamados campaniformes. Este é de um contexto funerário e o facto de eles aparecerem predominantemente em contextos funerários é um indicador de que eles eram valorizados enquanto indicadores de estatuto social. Este é de São Pedro de Estoril, das Juntas Artesiais de São Pedro de Estoril. Durante o Bronze Antigo e Médio, a regra voltou a ser a existência de cerâmicas especiais para acompanhar os mortos. Na área argárica, as primeiras, esta no mundo sudoeste, ou no centro-norte português, os chamados vasos troncocónicos, vão desempenhar esse papel. Outro aspecto importante das questões da metalurgia é um pouco a resposta a esta pergunta que aqui colocamos. Os metais fazem girar o mundo? Do metals make the world go around? Já houve um título de um congresso em Londres que dizia isto mesmo em inglês. Porquê? Porque no final do século XIX, na primeira metade do século XX, estas primeiras práticas metalúrgicas foram durante muito tempo entendidas como um motor de desenvolvimento social. Isto é, a metalurgia, ao produzir instrumentos com determinadas qualidades consideradas melhor do que os instrumentos atuais, iam permitir às sociedades crescer e desenvolver novas tecnologias e novas coisas. Isto é verdade. Hoje sabemos que não. Não é só incorreto, como tem que ser visto como variando de acordo com a geografia e as próprias características culturais regionais. Pelo contrário, não parece ser a metalurgia que faz desenvolver complexidades, mas a metalurgia é um eco de complexidades pré-existentes. É algo que resulta disso. Para vos falar de um mundo cultural que, pelos bancos do básico e do secundário, toda a gente ouviu falando nele, que é o caso do mundo egípcio. O Egito, do Império Antigo, não tinha tecnologias metálicas muito avançadas, os objetos metálicos que usavam eram de cobre. Sim, mas antes de ter objetos de cobre, já o Egito tinha unificado primeiro as suas duas grandes regiões estruturais, o Alto e o Baixo Egito, e já se tinha definido um Estado faraónico, e é no âmbito desta complexidade social que aparecem os primeiros objetos metálicos. Na Península Ibérica, e em particular na fachada atlântica, são, portanto, os desenvolvimentos socioeconómicos que levam ao aparecimento das primeiras elites sociais, e as elites querem mostrar que têm estatuto. Não há os sapatos, os vestidos, as malas ou os adereços de senhora de marca, ou os fatos feitos à medida, as canetas de tinta permanente que se trazem à vista no bolso
ou o relógio de luxo que se traz no pulso. Não há essas coisas. Mas há metais e há peças de metal. E essas peças de metal vão servir justamente para que alguns digam: vê, eu tenho estatuto para poder ter isto. Enquanto, durante o Calcolítico médio final, estamos a falar, a grosso modo, dos 2000, na Extremadura, por exemplo, entre os 2600 e os 2300 AC aproximadamente. Os primeiros objetos de metal que nos aparecem copiam em metal coisas que já existiam fabricadas em pedra polida ou em pedra talhada, machados, facas, furadores, lâminas serralhadas. Só que estes objetos feitos em cobre, funcionalmente, têm um desempenho muito inferior aos seus protótipos de pedra. O que quer dizer que um machado de pedra polida é muito mais eficaz que um machado de cobre para cortar uma árvore, por exemplo. Quer dizer que aqui o bonitinho, a raridade, o ser uma coisa rara e que implica controlar uma série de aspectos de uma cadeia produtiva para se ter, é aqui mais importante que a funcionalidade das coisas. Mas quando chegamos ao bronze antigo, último quartel da terceira milênio, 2250 para a frente, até 2750 mais ou menos, há um novo conjunto de coisas que começa a aparecer, sobretudo no registro funerário, e que são indicadores claros desse estatuto. As primeiras armas de cobre, em que agora se escolhem cobras que, pela sua cor mais prateada, têm arsénio, e mais uma vez é o conhecimento empírico de quais são as rochas que permitem obter aquela qualidade de metal, que vai estar por trás do conhecimento, do know-how dos mestres fundidores para escolher e fazer esses artefatos. Portanto, isto implica um saber de experiência feito, passado de geração em geração, entre estes primeiros técnicos da metalurgia, não é? Primeiros metalurgistas, ao serviço ao serviço das primeiras elites sociais. Ao mesmo tempo que nos aparecem as primeiras joias de ouro. Dois exemplos peninsulares. À esquerda, o espólio associado a um enterramento individual masculino na Gruta das Redondas, o Algar João Ramos, no Carvalhal Las Barrota, Alcobaça. Reparem que tem da esquerda para a direita e de cima para baixo 2 punhais, 7 pontas, as chamadas pontas palmela, 3 machados, depois descendo 4 punções e uma alabarda. Todas estas peças já têm análises feitas e estão publicadas. Aliás, a doutora Ana Ferreira tem a forma de poderem aceder às publicações em português e algumas em inglês, onde nos últimos anos a equipa que eu coordeno tem vindo a publicar o estudo destas metalurgias antigas. E em baixo tem um conjunto de elementos cerâmicos que acompanhava isto acompanhando um enterramento masculino. A data é, obviamente, uma data importante. 2140, 1950 é o intervalo que nos diz que, com 95% de probabilidade, aquele enterramento foi feito entre estas datas. Porquê é que nós sabemos isto? Porque um dos recipientes cerâmicos tinha dentro um conjunto de sementes de cevada de uma oferenda funerária
Estas sementes foram não só estudadas por colegas nossos do CBO da Universidade do Porto, do João Terese, como permitiram obter uma data de radiocarbono que nos deu aquela data. O segundo caso é espanhol, da Meseta Norte, ao pé de Valladolid, é do enterramento em cista, isto é, um pequeno caixão pétreo que tinha um enterramento de um homem e que esse enterramento era acompanhado por 3 vases, a meio um campaniforme clássico, à esquerda, que chama-se uma caçolha, à direita uma taça, depois um punhal de lingueta entre os 2 recipientes, à esquerda um braçal de arqueiro, isto é, uma peça de pedra com furinhos, que era presa a uma espécie de manga de cabedal ou de tecido que se punha à volta do pulso para a corda da mão que segurava o arco, para a corda do arco não ferir o pulso quando se disparava uma seta. Bom, e as flechas teriam sido parte importante dos equipamentos deste sujeito, até porque há um conjunto importantíssimo de pontas de seta de cobras de níquel, pontas ditas palmela, porque as mais antigas, as que primeiro se conheceram, foram recuperadas em contextos funerários das chamadas grotas de Palmela, aqui na margem sul, ao pé da vila que tem hoje o mesmo nome, da cidade que hoje tem o mesmo nome. E aqui neste caso o que foi datado foi o esqueleto. E o esqueleto deu-nos esta data entre 2297 e 1880 a.C., quer dizer, dentro destes cerca de 400 anos, foi feito aquele enterramento. Ora, portanto, no bronze antigo, estas peças metálicas sofrem uma transformação no sentido de reforçarem o seu papel como indicadores de estatuto social. Do ponto de vista tecnológico, contanto, isto continua praticamente tudo na mesma. O metal é produzido em muito pequena escala, isto é, raro, muito poucos objetos, através de quê? Do uso de vasilhas forno e reduzindo óxidos ou carbonatos de cobre para obter o metal. Esta escassez destes objetos produzidos em cobre ou cobre com arsénio, naturalmente com arsénio, e este papel social principal que têm como oferendas funerárias em enterramentos raros, excepcionais, apontam obviamente para um caráter que não tem uma valência económica, que não são económicas os significados, isto é, não representam algo capaz de influenciar o processo produtivo em curso nestas sociedades. No Ocidente peninsular é um caráter que vai permanecer ao longo de toda a Idade do Bronze, até o Bronze final. As coisas só vão mudar com os fenícios. Se virem esta imagem do lado esquerdo, que é uma reprodução do enterramento de Fonte Almedo, e à direita tem as 2 datas que permitem calcular aquele intervalo de probabilidade que eu falei há pouco. Isto reconstrói um pouco o que poderia ter sido o ritual de enterramento daquele sujeito, que obviamente era alguém que, do ponto de vista social, tinha uma importância grande. Estes conjuntos de artefactos metálicos, armas e joias, podem aparecer representados iconograficamente, ou a simples representação das armas e das joias, ou como fazendo parte daquilo que adorna, dá corpo
àquilo que nós podemos chamar as primeiras figuras de poder. E tem um meio à direita, em cima, que é a estela de Valdefrentes de Sangucinho, ao pé de Salamanca, a fotografia que eu tirei em Salamanca e à direita o desenho que foi publicado dela. Reparem como ele tem à frente uma espada que se sobrepõe a uma alabarda. Perdão. Uma alabarda. O que é isto de uma alabarda? As alabardas são peças metálicas que eram encavadas daquela maneira, uma espécie de punhal encavado como machado, se quiserem. Isto é, embora elas sejam ligeiramente assimétricas, não é? E o bico venha um pouco para baixo, são basicamente encavadas transversalmente. Estas formas de produção de metais vão manter-se sem qualquer alteração significativa para o bronze médio. Mas estas sociedades da Idade do Bronze vão ter já uma estrutura completamente entre outras. Há aqui indicadores que nos mostram que estas sociedades são mais estratificadas e a emergência destas figuras de poder com uma simbólica nova associada a elas é também um indicador claro de que as coisas estão a mudar. Já não é aquele comunitarismo agropastoril do Neolítico e do Calcolítico que está a funcionar. É uma sociedade em que as primeiras hierarquias masculinas começam a controlar destinos e a gerir atividades. Há, na nossa fachada atlântica peninsular, dois grandes conjuntos de símbolos de poder associados à iconografia da primeira idade do bronze, isto é, do bronze antigo e do bronze médio. Uma aparece-nos no sudoeste da Alentejo Algarve, e aquela que tem ali à esquerda é a estela da Tapada da Buita, em Castelo de Vide, que reparem que tem pendurado ao pescoço uma coisa que parece uma âncora dupla, que nós chamamos o ancoriforme. E à esquerda dela, portanto, à direita da figura, uma espada. Aqui temos outras duas, a da Bela Santiago de Cacém, é também uma estela, nota-se perfeitamente a parte que ficava enterrada, e à direita temos o que é uma tampa de sepultura do assento, ao pé de Beja. Nesta da Bela, o que é que nós temos aqui? Temos uma alabarda encavada, um coriforme e aqui um cinto de onde está pendurada uma espada. A do assento é a mais complexa de todas. Temos aqui um arco, dois machados, uma espada e o seu cinto, o ancoriforme e aqui uma outra alabarda encavada. Este símbolo, ancoriforme, aparece numa série de estelas e de tampas de sepultura do chamado bronze sudoeste, estamos a falar da Alentejo Algarve, e é claramente um símbolo que, pela sua associação às armas, a estas figuras, é um símbolo de poder. Falei-vos há pouco da rota do IP2, ou de, como eu costumo dizer, a rota das estelas. Ao longo desta rota aparecem, ao longo do bronze antigo e do bronze médio, uma série de estelas que a marcam, e este é um caminho que põe em comunicação, ao longo da fachada atlântica municipal, o sudoeste com o noroeste. É basicamente, como eu vos disse, o caminho do atual IP2.
No bronze antigo, a Estela de Longreva, à esquerda, a de Valdefuentes de Santos à direita, já falámos nisso, e depois no bronze médio, a de Corgas, Fundão, a de Aduúdos, Figueira de Castelo Rodrigo, ou a de Cruz de Seto, em Montalegre, marcam-nos este caminho. É preciso perceber que isto não se tratava de uma estrada de tipo IP2, nem sequer de uma estrada romana, tratava-se de um conjunto de caminhos que seguia esta rota e que, quando muito, eram prosseguidos a pé ou a dorso de cavalo ou de mula, nesta altura. Ora bem, se o sudoeste está marcado por aquele símbolo arboriforme, estas regiões estão marcadas por quê? Por algo que tem raízes nas representações do Neolítico e, sobretudo, das representações do Neolítico final marcavam alguns dólmenes da Beira Alta e do Norte. Aqui é o caso da Orcas Jungais, Vila Nova de Paiva, com a pele esticada que aparece representada no esteio central de cabeceira. Bom, mas a mesma insígnia esticada nos aparece agora aqui na frente, na parte frontal, da Estela de Longreva, bronze antigo, que tem aqui a sua alabarda encavada, que tem aqui um punhal e um arco. É ali o número 3, e ao longo da Rota das Estelas nós temos este conjunto de estátuas menhirs e de estelas com figuras de poder, todas elas com os sequeomorfos, com as peles esticadas, aquilo que a minha colega Maria dos Sanches, da Universidade do Porto, chamasse estolas, pele, enfim, lembra um pouco as peles de raposa à volta do pescoço que as senhoras usavam no princípio do século, não é? Quando tinham dinheiro para isso. Estas figuras da pele esticada marcam-nos o centro-norte. Ora bem, se formos agora para este mapa, que foi publicado por uma colega espanhola, a Marta Dias Guardamemo, a verde tem os sítios com coriformes e os pontinhos vermelhos marcam os sequeomorfos, ou seja, as representações da pele esticada. Como vê, isso delimita claramente duas zonas peninsulares. E o que é que estas duas zonas peninsulares têm a separá-las? O maciço central ibérico. Do lado português, Lousã, Açores, Estrela. Do lado espanhol, Gatas, Gredos e Guadarrama. E depois o maciço ibérico, não é? Marcando aquilo que um colega meu espanhol chamava a linha das 7 e 10, porque estes dois braços, se olharmos para os ponteiros do relógio, parecem marcar as 7 e 10. Bom, quando chegamos ao bronze médio, há um outro tipo de peças que vai aparecer com uma grande divulgação e marcando estas figuras de poder e os estatutos. São estes machados, com o gume largo, aberto. A maior parte deles, no âmbito peninsular, são feitos ainda de cogos arsenicais, mas alguns são feitos já de bronze. O que é o bronze? O bronze é uma liga artificial, portanto feita pelo homem, que junta dois metais, o cobre e o estanho. E a proporção, nesta altura, é de entre 8% a 15% de estanho para o resto de cobre. Ou seja, se quisermos ter um valor médio, um décimo de estanho, 9 décimos de cobre. O estanho é obtido de onde? É obtido de um óxido de estanho, um mineral, a chamada cassiterite, que existe em minerações de profundidade, caso das minas da Panasqueira, portuguesas, mas também existe
através da ação dos rios, transportado, separado dos filões de quartzo em que aparece, transformado em areias e em pedrinhas mais ou menos grandes ou maiores, e redepositado em determinadas zonas do rio, naquilo que se chamam placers aluviais. Por acaso, ou talvez não, aparece aí frequentemente associado ao ouro de aluvião. Por exemplo, um dos rios onde os dois metais aparecem associados é o rio Alva, um afluente do Mondego, na margem esquerda, a sul, que vem da Serra da Estrela também, nasce para a zona do Sabogueiro, para essa zona, para cima, e depois vem juntar-se ao Mondego, cá adiante, ao pé do antigo porto fluvial da Raiva. Ora bem, da mistura de cobre e estanho nasce então o bronze, chamado bronze binário. E os primeiros objetos que nele são feitos são aqueles que têm no chamado grupo 1 da figura que está aí, são os chamados machados, tipo bujões, com outra variante mais de feitio de âncora, os chamados buchões marcelos, vão ser os tipos dominantes dos machados de bronze médio peninsular. No sudoeste peninsular vai levar tempo. Enquanto no noroeste e no nosso noroeste nós encaixamos Galiza, Minho, Trás-os-Montes, isto acontece antes de 1750. No Alentejo, os primeiros bronzes parecem ter sido fabricados apenas a partir de 1500. E em peças bem mais pequeninas, como esta pequena lâmina da Labarda, que apareceu ao pé de Tavira, na chamada Necrópole das Antas. Continua-se a fazer metal à moda antiga, só que agora, para dentro da tacinha que vai para a braseira, não vão só os minérios de cobre, vai também uma certa quantidade de cassiterite, de óxido de estanho, de origem aluvial. E isto explica-nos uma coisa, esta corredução. É que o facto de não haver produção separada de cobre e de estanho, como acontece, por exemplo, no Oriente Mediterrâneo nesta altura, e depois se juntarem os dois metais para fazer bronze, o bronze é obtido diretamente a partir de uma corredução dos minérios de cobre associados ao minério de estanho. Só com o bronze final, isto é, a partir de 1250 AC, mais ou menos, é que esta tecnologia de produção de bronze se vai espalhar praticamente a toda a península, mas ainda da mesma maneira, por corredução. Se falarmos de escalas de produção, o bronze final é de facto um momento em que se fabricam mais coisas metálicas, mas mesmo assim muito poucas. Por falar de um sítio que fica próximo, relativamente da Figueira, em São Pedro Sul. O Cais de Baiões. A Senhora da Guia de Baiões. Aí as contas feitas dizem-nos que o máximo, que se todos os objetos de metal que lá apareceram forem contabilizados, o máximo de produção anual que podia ter havido era cerca de 6 quilos de bronze. Nos outros sítios da plataforma de Mondego, da Beira Alta, que se conhecem e que têm fundição de bronze também nesta altura, a quantidade de bronze produzido é bem mais pequena, não chega normalmente a 1 quilo por ano. Portanto, é muito pouco.
não impede que tecnologicamente o bronze final dê um grande salto. O que temos aqui é uma amostra dos moldes e de duas peças de bronze ligadas com o bronze final do chamado Mundo Baião Santa Luzia. O Mundo Baião Santa Luzia é um mundo cultural que ocupa a bacia interior do Mondego, a bacia interior do Voga e a zona do Alto Paiva também nela. Esta é a área aproximadamente do Europeu em Santa Luzia. As tecnologias de fundição, enquanto no bronze médio aparecem os primeiros moldes duplos para fabricar machados, isto é, com duas metades que se juntam para fazer o molde. Além desses, este é da Cabeça Cocão da Pera Cavaleiro de Silgueiros, ao pé de Viseu. É um molde para machados de talão e com uma argolinha aqui. Este é do mesmo sítio, um molde para fazer pontas de lança e cinzéis, falta-lhe a outra metade, aqui neste caso também. Este é o molde simples para fazer varinhas ou punções. E estes são para moldes de cera perdida. Que é isso dos moldes de cera perdida? É algo que só desaparece no bronze final. E que tem que ver com uma coisa importante. É a capacidade de fabricar peças complicadas em bronze. Como, por exemplo, este carrinho de baiões. Embora o que tenho aqui seja uma reconstrução de bocados partidos para sucata, e essa reconstrução foi feita no Museu de Coimbra, é óbvio que estas várias peças, antes de serem ligadas, as rodas foram feitas separadas, os eixos, estas argolas, esta espécie de cesto, e depois tudo isso foi unido. E unido como, por exemplo, aqui, neste garfo de virar carne do espreito, é também de baiões, em que estes 3 dentes do garfo se foram feitos a partir de varinhas e por trabalho de forja, foram forjados, depois foram juntos numa peça de cera, com este feitio, para juntar os 3. Essa peça de cera foi envolvida em cerâmica, neste caso estes moldes de cerâmica são para fazer pontas de lança, mas o processo é o mesmo. Portanto, é um modelo de cera coberto de barro, depois cozido o modelo, a cera derrete e no buraco deita-se metal em fusão, que neste caso vai unir os 3 dentes e dar o garfo daquela peça, uma fórmula, para virar carne no espeto. Portanto, tudo isto são tecnologias de fabrico de objetos do bronze final e que mostram, de facto, que este é um momento de apogeu tecnológico, embora se continuem a fabricar ainda muito poucas coisas em muita pequena quantidade de metal. Procurando, de algum modo, concluir toda esta jornada, há, de facto, poucas novidades tecnológicas durante a Idade do Bronze. Algumas há claro, um sentido de progresso tecnológico, mas limitado e, sobretudo, com um impacto social relativamente reduzido. As estratégias organizacionais das sociedades da Idade do Bronze do Ocidente Peninsular são provavelmente estratégias em rede e estratégias que são muito pouco corporativas. Isto é, a ideia de chefes e de organizações que juntam esses chefes em competição mais ou menos uma das outras, formando sociedades que começam a tomar um caminho urbano, é um tipo de desenvolvimento que na Península Ibérica não acontece durante a Idade do Bronze e que se nós todos vamos encontrar por influência dos fenícios, mas isso é outra história.
Estas situações e estas sociedades em que o financiamento do poder, do estatuto, é feito a partir da capacidade de exibir bens de prestígio, implica também que não teremos aqui, perante graus de hierarquização da sociedade muito elevados. Um bom exemplo disso vem-nos dos povoados, já no bronze final, que nós conhecemos escavados. Santa Luzia, Baiões, Canedotes ao pé de Vila Nova de Paiva, ou até dos Castelos de Beijós, Cagal do Sal, Cabeça do Crasto de São Romão, ao pé de Ceia, etc. Tudo o que nós escavamos até agora nos mostra que não há uma diferenciação das áreas habitacionais entre espaços de elites e espaços de não elites, entre acumulação centrada nos espaços de elites e menor acumulação nas outras. As sociedades são ainda muito igualitárias e apenas a exibição destes bens de prestígio marca de facto estas diferenças de estatuto. Estes desenvolvimentos tecnológicos, portanto, nem sempre equivalem a um crescimento da complexidade social, sobretudo em situações como na Idade do Bronze do Ocidente Insular. Estas transformações não se refletem diretamente num progresso de ordem económica, naquilo que nós chamamos um progresso tecnológico. E agradeço-vos a paciência e só tenho pena que não tenhamos aqui agora um espaço para conversar, para tirar dúvidas, mas estarei à disposição daquilo que o museu pretende fazer de futuro nesse sentido. Cumprimentos a todos e muito obrigado pela vossa atenção. Um resto de boa tarde.